Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Vamos para a nossa meditação de hoje. Pega o seu cafezinho, o meu tá aqui. E hoje a gente vai falar sobre independência. Como que é, né, nos dias de hoje, essa independência toda que a mulherada tá buscando. Isso é da vontade de Deus? Isso tem nos aproximado de Deus ou nos afastado de Deus? Já parou para pensar nisso? Essa sua autossuficiência tá te fazendo uma mulher mais próxima? Ou você está ocupando seu tempo com que coisas? Então, a gente vive numa sociedade que ensina seja forte, você não precisa de ninguém, você dá conta de tudo. E a que custo isso será, né, gente? A independência virou um sinônimo de força. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que essa independência te aproxima de Deus? Ou é uma ilusão de autossuficiência? A ideia que nós damos conta de tudo sozinha parece poderosa, né? Empoderamento. Mas espiritualmente é perigosa, na verdade. Sabe por quê? Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento, né? Você não deve guiar a sua própria vida, não. Quando nós confiamos em nós mesmos, o Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Nós tomamos decisões sem Deus nos conduzir, sem se apegar à sua palavra. Nós acabamos carregando pesos desnecessários por causa dessa busca da mulher ter o seu lugar, da mulher se empoderar, da mulher não precisar do homem. Ela tem 2, 3 jornadas até, além de cuidar da família, dos filhos, trabalhar fora, muitas vezes em 2 empregos para dar conta de tudo. Então assim, né, tem a responsabilidade de ser a cabeça do lar. Olha o fardo. Muitas mulheres aí em bares, em drogas. Nunca se viu tantas mulheres buscando esses subterfúgios para ter um tipo de relaxamento. Por quê? Porque tá com uma sobrecarga e é total desnecessário. Não é o padrão bíblico de família que o Senhor idealizou, não é o que o Senhor idealizou para a mulher. E viver dentro do que o Senhor idealizou não é fraqueza, é obediência a Deus, né? Então carregamos pesos desnecessários muitas vezes. Vivemos no controle, tá? Mas não vivemos na fé, não vivemos na vontade de Deus. E o orgulho sobressai. Sem Deus, nós não produzimos um fruto verdadeiro. João 15:5 diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Quem você acha que está falando isso? Jesus não disse pouca coisa podeis fazer, algumas coisas podeis fazer, uma outra coisa podeis fazer. Ele disse nada, nada podeis fazer. Isso significa que a gente pode conquistar coisas, mas não coisas para o propósito eterno. Sem Deus não existe propósito eterno, não há fruto espiritual, que é o que importa. Pode até conseguir bens materiais, pode até conseguir uma necessidade de terapia por sobrecarga, pode até conseguir um carrinho, né, juntar uma grana, mas espiritualmente você não tá juntando nada. E o que você está juntando, a ferrugem corrói e não tem importância para nós cristãos. O fruto verdadeiro não está sendo produzido, só em Deus a gente consegue, né? Então para pensar um pouco o que você tem feito da sua vida, como está o seu dia a dia, onde Deus está. Ele está no pedestal, em primeiro lugar, no centro das suas ações. E uma coisa muito importante, a gente deve entender que dependência de Deus não é fraqueza, como as pessoas pregam aí hoje em dia, né? Deixar o marido ser o cabeça da família, ser uma mulher submissa dentro de uma missão principal, casamento, esposa, né? Então, a submissão é dentro de uma missão principal, não é um palavrão, não é humilhação. Aceitar o plano de Deus para nós não é fraqueza, na verdade é maturidade. Entender que você tem um Deus que cuida de você, que fez um modelo, né? O mundo diz, quem depende é fraco. Deus diz, quem depende de mim é sábio. Lá em 2 Coríntios 12:9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então não é fraqueza, né? Reconhecer que a gente precisa de Deus não vai diminuir você, na verdade vai te posicionar assim para um empoderamento verdadeiro, né? Empoderamento da cristã, poder fazer a vontade de Deus, cumprir o desejo de Deus, obediência a Deus e ao que Ele planejou para você. Isso vai te fortalecer espiritualmente, né? Não vai te fazer uma mulher fraca, vai continuar assim, independente aí no seu trabalho, independente nas suas coisas, no que for necessário, no que não for necessário, então fica dentro do padrão de Deus para você. A gente tem alguns exemplos bíblicos de mulheres que buscaram alguma independência e acabaram aí se dando mal. Eva, por exemplo, né? A independência que ela buscou aí de ir lá e agiu sozinha, sem considerar plenamente a direção de Deus, foi enganada, né? Ao comer o fruto, o que que ela recebeu em troca quando ela buscou essa autonomia, né? Vamos dizer assim. Em Gênesis 3 fala sobre essa história. O resultado foi dor, separação de Deus, né? As consequências foram terríveis. Ela é a mãe do primeiro assassino da história, a família dela foi destruída. Imagina, né? Às vezes a gente culpa a Eva, já aponta o dedão, né? Por causa dela, mas se coloca no lugar todo o sofrimento que ela teve. Ela morava no paraíso, gente. Ela via Deus todo dia. Deus descia lá e ia conversar com eles. E tudo que ela tinha do bom e do melhor foi arrancado dela por causa da consequência, né? Dela querer essa autonomia, dela não obedecer a Deus. Então, as decisões muitas vezes têm preço. E o preço muitas vezes é muito dolorido. Então a gente tem que sempre decidir ficar dentro do que Deus quer por nós. E como a gente sabe o que Deus quer, né? A palavra do Senhor nos diz, Novo Testamento, Jesus deixou lá tudo escrito para você, né? Davi também, ele teve uma dependência, só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar das falhas dele, né? E aí, ele sempre colocava Deus em primeiro lugar, corria para Deus quando estava errado, se arrependia rapidinho, buscava obediência, e o resultado da obediência, a gente sabe, né? Matou um gigante com uma pedrada, foi rei, muitas vitórias, né? Então, ele não dependia da própria força dele, ele sempre buscava Deus. Nós temos também aqui Marta, lá em Lucas 10. Marta estava ocupada, mas desconectada da presença de Deus. Então, muitas vezes fica fazendo um monte de coisa. Eu tenho trabalho, não posso servir a Deus. Eu tenho que não sei o que, não posso servir a Deus. Eu sou muito ocupada, não tenho tempo para ir no culto, uma reunião de mulheres. Imagina cuidar de um jovem. Não tenho tempo. Seu ativismo, não ter tempo, tá sempre fazendo alguma coisa, vai te desconectar de Deus. Então, olha de novo, né? Que independência é essa, né? Tá te fazendo bem? Te aproximando de Deus? Não tá, né, gente? Então, vou deixar para você aqui, pra gente ir finalizando, 5 sinais de uma vida independente de Deus. Você só busca Deus quando tem problemas, você toma decisões sem orar,